Voltamos com o nosso TV Artilheiro Debate. Nesse segundo bloco, a gente vai conversar sobre os outros clubes cearenses, notadamente Guarani e Maranguape já têm novos treinadores. E a tabela do Campeonato Cearense, da primeira, da segunda divisão, que já saíram para o ano que vem, né? A segunda divisão vai acontecer basicamente ao mesmo tempo da primeira divisão. O treinador do Guarani é o Filinto Holanda. Alguém aí conhece o Filinto Holanda? Já ouviu falar do Filinto Já ouvi Holanda? falar dele. Ele é um cearense radicado há muitos anos no estado de Goiás, quando ele já dirigiu algumas equipes do interior goiano, mas sumiu, assim, antigamente aparecia aqui no final de temporada, para rever os amigos, talvez familiares, e de repente sumiu. Você teve condição de conversar alguma vez com ele, Adriano? Não, pra saber a ideia de como ele pensa o futebol, alguma coisa desse Aquela tipo? coisa, cerca de 10 anos atrás, eu ainda lembro dele dando uma entrevista na televisão, um cearense destacando fora, treinando as equipes do estado de Goiás. E aqui mesmo ele parece que jogou na equipe do Ceará, mas poucos lembram dessa passagem. O Guarani também. No Guarani também, né? Poucos lembram dessa passagem dele pelo time do Ceará. E depois ele deu uma sumida, eu não sei por onde andava ele, se ele ainda treinava lá no futebol goiano. Olha, o Filinto Holanda no Guarani e no Maranguape o Maurílio. Ele vai ter como auxiliar técnico o Maisena, ex-goleiro do Fortaleza. Ele vai ser auxiliar e vai trabalhar com os goleiros também. Note, você trabalhou com o Maisena, não? O que o Maisena poderia aí, e o Maurílio também, né? E o Maurílio, trabalhamos aqui eu como repórter também, cobrindo o Maurílio como jogador de futebol. Você também. O que você acha que o Maurílio e o Maisena podem trazer de novo para o futebol? Você acha que o Maurílio poderia fazer isso? Já que o Filinto, acho que você não conhece, né? Só quem conhece mesmo é o Adriano, assim, de ouvir falar. Realmente o Filinto Holanda, eu tenho vaga lembrança do nome. A pessoa é difícil. Maurílio, pelo que a gente tem conhecido do Maurílio, conversado com o Maurílio na época que ele passou no Fortaleza, do que ele também falou quando ele passou pelo Ceará, do que ele demonstrou como profissional, ele tem sim condição de ser um técnico, ele está começando agora no Maranguape, vai ser no Maranguape, com o auxílio do Maisena, que é outra pessoa também, uma pessoa humana maravilhosa, que a gente já conviveu um pouco mais tempo, porque o Maisena passou muito tempo no Fortaleza, o Maurílio foi um tempo curto, mas são dois grandes profissionais, tem tudo para dar certo. Kramer acertou Maranguape, acerta também a equipe do Guarani, com contratação, pelo menos, de treinadores novos, no caso do Filinto, para o futebol cearense. No caso do Maurílio, uma nova profissão, saiu de jogador, passa a ser treinador, disputou, chegou a disputar a segunda divisão pelo Uniclinic, fazendo gols, inclusive. Fez gols pelo Uniclinic, né? Mas está uma nova carreira. Acerta-se nisso ou seria melhor apostar em treinadores do futebol cearense que tem algum know-how no futebol do nosso estado? Eu sou a favor da renovação, Danilo. Eu fico feliz quando eu vejo uma renovação como essa que está fazendo a equipe do Guarani, como está fazendo também uma inovação bem maior, que eu posso dizer, da equipe do Maranguape, que está pegando praticamente um ex-jogador e colocando ali na função de treinador. E eu, recentemente, no rádio, eu pude ter a oportunidade de acompanhar justamente os outros clubes, né? Guarani, Maranguape, Itapipoca, e a gente via aquele circuito dos treinadores cearenses, tinha um vício muito grande. Fulano sai daqui, vai para ali. Eu vou torcer muito para o Maurílio na profissão de treinador agora. Agora eu espero que ele não traga alguns vícios que ele teve assim na carreira como profissional, como jogador. Eu vou torcer muito para que ele tenha um bom desempenho nesse ano no Campeonato Cearense, Danilo. Queria dar seu pitaco sobre isso, não é isso, Adriano? É verdade. Primeiro eu vou desejar boa sorte para o Maurílio, para o Maisena, que estão aí iniciando, abraçando uma nova carreira aí dentro do futebol, que é de técnico de futebol, Maisena como auxiliar e o Maurílio como treinador. E aquela coisa que eu falei sobre o Daniel Frasson, também, que em outros programas de emissora de rádio, o Frasson, ele parece que ainda não deixou o boleiro de lado. Ele entende futebol, o Frasson. Agora ele tem que ter a conduta diferente. Você que abraça uma carreira de técnico de futebol, você vai comandar um grupo, você tem que ser uma pessoa equilibrada. Você tem que agir com mais firmeza na hora certa. Você tem que esquecer a sua carreira de jogador, você vai abraçar outra carreira. É diferente o técnico de futebol do jogador. Então espero que o Maurílio e que o Maisena, desejo boa sorte a eles e que eles abracem essa carreira e consigam assimilar essa nova conduta que é ser técnico de futebol. O TV Artilheiro Debate tem o apoio de Thaís Móveis Tubulares e Estofados. Conforto para todos os ambientes. Rua Presidente Rodrigues Alves, 250, Arianópolis, Caucaia. Telefone 3213-0083 e o fax 3213-1862. Bem, não sei se vocês já viram a tabela do Campeonato Cearense do ano que vem. Essa semana a federação colocou no seu site oficial
A primeira rodada ela não está confirmada, o dia de cada jogo não está confirmado, mas dias 9 e 10 de janeiro acontece a primeira rodada do ano que vem. O Crato joga com o Guarani, o Ferroviário estreia contra o Itapipoca, o Fortaleza contra o Limoeiro, o Guarani de Sobral contra o Maranguape, o outro, portanto, Crato e Guarani de Juazeiro, né, lá no Cariri, lá no Crato. Guarani de Sobral contra Maranguape. Horizonte enfrenta o Ceará, o jogo é em Horizonte, e o Quixadá joga contra o Boa Viagem na estreia do Cearense do ano que vem. Kramer, essa tabela ela é muito parecida com a dos últimos anos? Eu não digo nem a tabela, Danilo, mas o que a gente espera, inclusive hoje eu tive a oportunidade de passar na federação, apertar a mão lá do Mauro Carmelo, desejar um bom trabalho no ano que vem. Foi bem recebido? Fui, assim, muita gente ficou assustada, né, com a minha presença lá, você deve estar se perguntando por quê, mas eu tive lá na federação, cobrindo de perto o trabalho lá na mentora do futebol cearense, e eu acompanhei bem de perto essa parte da confecção, da divulgação e realmente da realização dessa tabela. Eu encontrei nas escadas lá da federação com o Coronel Gomes, ele sorriu muito quando eu perguntei ele sobre a tabela. E a minha tabela, Coronel? Mas eu acredito assim, Danilo, é uma tabela que foi divulgada pro forma, são apenas datas básicas que a gente está imaginando aí. Eu já vi muita coisa mudar aí, eu não estou aqui querendo gerar um descrédito para quem organiza a competição, mas a gente sabe que essa tabela do Campeonato Cearense, ela vai sofrer, eu acho que coisa na primeira rodada. Nem a primeira rodada? Nem a primeira rodada. A data, jogos... Não, data, eu acompanhei um debate na rádio, assim, a coisa de internet do Lacerda com o próprio Mauro Carmelo, que estão tweetando agora os dois. E foi um assunto lá que a gente conversou, um bate-boca dele no Twitter, porque o Lacerda estava dizendo justamente isso. Tem a data, mas cadê o horário? Cadê o local? Né? Isso também é importante para uma tabela. Aí foi onde se resguardou, só na questão do prazo, a federação divulgou no prazo. Dias estão aí, agora horários, local, e até mesmo aquela velha história, né? Vamos ficar a esperar como é que vai ficar as vistorias dos estádios. Né? Onde é que vai acontecer? Eu acho que também não seria um erro colocar aí que um jogo vai acontecer em local tal, porque a gente não sabe nem se vai ser vistoriado a tempo para um campeonato cearense que já está aí batendo a porta. Um campeonato cearense com 12 clubes agora, Adriano. Melhor ou pior do que um campeonato cearense com 10 clubes? Eu sou favorável que tivesse 2 clubes mesmo, mas eu quero... 12? 12. Eu acredito que 10 clubes... Poucos clubes aqui para um campeonato. Mas aí vem a história do calendário, né? 12 clubes, o calendário ele é cruel, né? Acaba o estadual e já começa o Campeonato Brasileiro. Aí eu fico com o pé um pouco atrás por conta das datas. Mas eu vou torcer para que dê certo. 12 clubes no Campeonato Estadual. Eu acho que o Campeonato Cearense tem tudo para deslanchar nesse 2010. Essa tabela aí, como o Kramer disse, a divulgação foi só para dar uma satisfação mesmo. Deve haver mudanças, com toda certeza. E vamos esperar que seja mantida essa decisão. Esse é um dos motivos que a tabela pode mudar, né? Eu vou ouvir o Note sobre isso. Agora o Kramer falou da preocupação com a questão de datas, o Adriano também. Agora essa questão de datas já virou rotina no futebol cearense, em termos regionais. Mas a minha preocupação maior é exatamente essa questão de como vai ficar. Sobe ou não sobe os dois que subiram realmente em campo? Desce ou não desce os outros dois que estão pleiteando aí mediante possíveis irregularidades dos outros clubes que subiram? Isso aí que me preocupa, porque é uma pendenga. Todo ano tem que ter um tipo de problema qualquer no Campeonato Cearense, em termos de tabela, em termos de subida, em termos de qualquer coisa. E tudo isso acarreta em prejuízo em termos de datas. Quer dizer, as datas já são poucas. E as questões nos tapetões da vida é que sempre atrasam mais o Campeonato Cearense, que tem tudo para ser um grande Campeonato Cearense em 2010. Por quê? Porque o Fortaleza, mais uma vez, busca um tetracampeonato, independente de estar na Série C ou na Série B. O regional é diferente, e eu provo isso, que o regional é tão diferente, que o Icasa foi rebaixado para a Série B do Cearense e subiu para a Série B do Nacional. Quer dizer, são duas competições distintas e que não se pode analisar. Logicamente, se tratando de Ceará e Fortaleza, você tem que analisar a situação de cada um. Mas o Fortaleza disputa mais um tetracampeonato, mais uma vez, que não conseguiu, e o Ceará está aí na ponta dos cascos, tanto financeiramente como tecnicamente, teoricamente, para poder partir na frente aí para ser campeão cearense em 2010. Essa questão do Icasa vai ser levantada por um internauta no nosso próximo bloco. A gente vai falar também sobre o Ferroviário, que tem novo treinador, mas que, segundo Tony Mota, que cobre para o Artilheiro, ele não foi divulgado porque só pode ser divulgado domingo na Rádio Ferrão. E o internauta também pergunta, segurem essa aí, não acham cedo para um estadual começar, 9 de janeiro, principalmente com Ceará e Fortaleza terminando quase em dezembro suas participações na Série B?
Isso a gente discute no próximo bloco do TV Artilheiro Debate.